Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você, nosso integrador, nosso consumidor final, ou simplesmente você que é um apaixonado pela energia solar, muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu recebo aqui o João Felipe. O João Felipe, ele é o CEO da Essencial Engenharia e é também o presidente da Frente Goiana de Geração Distribuída. Eu não vou apresentar o João Felipe, vou deixar ele se apresentar aqui, que é muito melhor. Ele fala por ele mesmo, né? E vai ser um bate-papo muito legal, onde a gente vai falar sobre qualidade, a evolução da qualidade no mercado de energia solar. João Felipe, muito obrigado por ter aceito esse convite. Seja bem-vindo ao podcast da Educando Solar. Opa, Gustavo, muito obrigado. É uma satisfação estar presente aqui com vocês nesse projeto tão legal e tão importante, né? Não só para nós, integradores, para o mercado de energia solar, mas de fato, como você falou, para todos aqueles que têm interesse sobre um setor tão importante para o Brasil hoje. Quero agradecer também todos os nossos ouvintes, todo mundo que vai acompanhar conosco. Então, estamos aí realmente para falar de coisa boa e coisa que vai beneficiar todos os players, né? Desde os integradores, né, até os clientes finais. João, vamos começar do começo, né? Conta como é que você foi parar desde a sua formação, como é que você chegou no mercado de energia solar. Você que é engenheiro civil, né? Bacana. É isso mesmo, Gustavo. Hoje eu falo que eu sou mais engenheiro eletricista do que civil. Então, realmente, foi uma guinada na minha carreira que lá no início, né, eu nem pretendia. Mas falando um pouquinho da minha história, eu sou engenheiro civil de formação. Meu sócio, né, essencial é meu pai. E, na verdade, a gente começou a olhar para esse segmento da energia solar lá atrás, quando a gente realmente começou a ter os primeiros passos no Brasil. Então, lá para o ano de 2015, 2016, começou a chamar um pouco da nossa atenção, né? Talvez a oportunidade, né, e o início realmente de um novo segmento. Bom, naquela época eu como engenheiro civil estava enfrentando os desafios do mercado, né? Então era um momento que o mercado da construção civil não estava muito favorável, então eu comecei a orientar, né, ali a minha carreira e a minha atuação para a energia solar. Eu também, como engenheiro civil, não tinha tido experiência e nem contato nenhum com a energia solar, então a primeira coisa que eu sempre achei muito importante foi buscar conhecimento, né? Então, lá naquela época, eu busquei o que a gente tinha, né, na minha concepção de referência, né, de informação, né, de conhecimento no mercado, era a Unicamp, em Campinas, né? Então, eles sempre foram muito fortes ali em cursos de extensão, de especialização. Então, eu busquei me capacitar na Unicamp, que originou hoje o Canal Solar, que é também uma das referências que a gente tem aí de educação. E bom, e nesse caminho todo, meu pai é veterinário de formação, então ele sempre atuou, né, na indústria veterinária, ele era diretor comercial de uma das maiores indústrias veterinárias do Brasil, mas também começou a chamar realmente a atenção dele, né, aquele momento inicial, aquela oportunidade, o desejo, né, de que a gente, né, começasse junto um novo negócio. Então, né, eu passei uma temporada, eu me formei em Goiânia, mas passei uma temporada em Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo, né, onde eu comecei realmente a ter uma atuação de mercado. E no início de 2018 retornei para Goiânia, né, já com o propósito, né, da fundação da nossa empresa, que é a Essencial Engenharia Eficiente. Então, a gente fez, né, um processo de planejamento muito bem estruturado, né? Então, a gente fez um business plan, né? Então, considerando, né, uma ótica do que a gente realmente entendeu e estudou de mercado, né? Então, legal, Gustavo, que naquela época eu busquei lá em Ribeirão Preto. O mercado aqui em Goiânia, eu vou falar que ele praticamente não existia, né? Então, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, eu busquei as principais empresas, né, que já existiam, pedi oportunidade para conversar com essas empresas, entender como que o mercado estava naquele momento, entender os números, o potencial. Então, isso ajudou a gente construir, né, um planejamento estratégico para que nós começássemos a Essencial aqui. E foi isso, né? Então, em 2018, né, a gente iniciou a nossa operação, sempre buscando uma operação que ela fosse bem sustentada, né, com pilares importantes, né, que trouxessem desde o início perenidade, né, para a nossa empresa, para os nossos clientes, né, e para todos os nossos compromissos, né, a serem firmados, né? Então, o que a gente pode falar é que desde o início a gente sabia, né, a escada e a curva de aprendizado, né, que
que a gente teria que iniciar no segmento, e sou muito grato por tudo, né, de lá para cá, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente teve a oportunidade de realizar, e hoje acho que realmente a gente tem uma experiência, né, e uma autoridade muito significativa no nosso segmento. Não, e é bacana, né, João? Você está falando de 2018, cara, 2018 foi quando estava começando o boom aqui, apesar de ter as primeiras leis e regras em 2012, mas realmente foi a partir de 2018 que a coisa começou a tomar corpo, né? Exato. Então você realmente esteve presente lá no início e veio acompanhando esse movimento do mercado de energia solar. E para fazer o gancho no tema que a gente quer abordar hoje, que é qualidade, no começo são poucos players, poucos fornecedores, na maioria das vezes produtos mais caros e produtos às vezes muito bons, porque só vem quem está muito bom, né? Então quem estava lá no começo estava com uma referência de qualidade. Conforme o preço vai caindo, outros fornecedores vão surgindo, e aí surgem também grandes aventureiros, grandes, né, pessoas que se aproveitam do tema e fazem, né, uma briga de preço ali desleal e tal. Então a gente vê uma mexida na qualidade dos produtos. Vamos pensar nos produtos agora no começo, né? E aí agora a gente está vendo um pouco essa guerra de preços, uma briga como se isso fosse commodity, né? Quem quer um produto bom, ele tá posicionado lá em cima, mas o consumidor final às vezes quer preço e aí o produto é aqui embaixo. Como é que você está enxergando essa dinâmica toda, né, pensando na qualidade do produto? Legal, Gustavo, e muito bom, né, a sua exposição, né, porque realmente, né, nós que atuamos desde lá de 2016, 17, 18, né, mais fortemente com a Essencial, a gente viu exatamente isso acontecer, né? Então, no início, né, a gente falava de um produto, né, que era energia solar, que ele ainda nem tinha prova social, né? A gente nem sabia, pô, realmente isso vai funcionar, vai me entregar esse resultado, né? Então, era algo completamente diferente do que é hoje. Mas mesmo assim, a gente estava falando de produtos, né, que por muitas vezes, né, eram superiores do que a média de mercado que a gente tem hoje, né? Sim. Então eu acho que, né, naquela época, vamos falar de 2018 até 2020, talvez a gente tinha uma organização de mercado melhor, né, do que a gente teve de lá para cá, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como que eu vejo isso, né, Gustavo? Eu acho que naturalmente, né, o nível de crescimento, né, entre demanda e oferta que o solar passou, ele trouxe a possibilidade de que isso ocorresse, né? Sim. Então, principalmente lá em 2022, né, pela mudança da Lei 14.300, isso trouxe um senso de urgência muito grande, né, para os clientes. Então, né, eu acho que todos nós, né, tivemos a experiência de que, de certa forma, né, a gente poderia escolher, né, com como que a gente queria trabalhar, com quem a gente queria trabalhar, então isso, né, trazia conforto. E acho que com o processo natural de amadurecimento do nosso mercado, né, esses pilares necessários para um projeto de longo prazo, que é um projeto de energia solar, eles se mostram realmente necessários, né? Então, né, quem optou por colocar um equipamento de qualidade duvidosa lá em 2020, 21, 22, 23, né, certamente já colhe, né, o resultado, né, desses projetos que não vão conseguir entregar aquilo que, né, foram projetados. Então, eu acho que toda a cadeia sente isso, né? O cliente final sente isso, né? O integrador sente isso respinga também nos distribuidores, né? Nos fabricantes, né? Que eles também, né, têm corresponsabilização sobre os produtos que eles entregam. Então, eu acho que isso demonstra, né, de uma maneira geral, que para a gente realmente ter sustentabilidade, a gente tem que saber, né, que a gente realmente está vendendo um projeto que tem os indicadores necessários para alcançar aquela sustentabilidade a longo prazo. Ô, João, você acredita, então, que, de repente, falta um pouco, por parte do integrador, um pouco mais de autoridade ou de conhecimento para mostrar para o consumidor final que não vale a pena, de repente, pegar o mais barato, que o mais barato não vai entregar tudo aquilo? Quer dizer, às vezes ele fica muito ansioso, focado na venda,
e esquece um pouco de que ele tem que justificar, às vezes demora um pouco mais para vender porque ele tem que provar isso. Você acha que acontece muito? Você tá na frente Exato, lá, eu tô né? na ponta. Eu sou vendedor. Você é né? o vendedor, você Eu tem sou essa vendedor, ansiedade também, exatamente. né? Gustavo, eu tenho, né, com essa resposta eu posso dar a resposta com autoridade de um vendedor. Eu tenho 100% de certeza que sim, né? O que eu acho que acontece, né, é que talvez o vendedor, ele ache que é mais fácil vender algo mais barato, né? Exato. Quanto mais barato, talvez mais fácil de vender. Mas na minha concepção, e eu também acho que tenho autoridade, né, para colocar que isso nem sempre é uma realidade, né? Então eu acho sim que falta conhecimento, né? Falta conhecimento para ele saber, né, que existe algo melhor, né, que existe um produto que vai ser mais adequado àquele cliente, mas além de faltar conhecimento, eu acho que falta interesse também de buscar conhecimento, né, Gustavo? Porque o conhecimento está disponível para todos, né? Vou fazer um parênteses. Temos aqui Educando Solar, com muitos podcasts disponíveis, né? Exatamente. Então, assim, o conhecimento hoje ele é vasto, amplo e disponível para todos, né? E eu acho que é responsabilidade nossa como vendedor, né? E é vendedor, mas é realmente um consultor técnico, né? Você absorver o conhecimento, né? E conseguir transmitir esse conhecimento da melhor forma para o seu cliente final. E uma vez que você consegue fazer isso, você não mais precisa ter a ferramenta ou o gatilho do mais barato para vender, né? Você realmente vai vender o que é melhor para o seu cliente. E eu tenho uma concepção que, na maioria das vezes, o que é melhor para o cliente não é o mais barato, né? Mas você precisa saber demonstrar isso, né? O cliente precisa saber acreditar em você e, sem sombra de dúvidas, né, ao alcançar, né, esse objetivo do cliente entender, né, conhecer e acreditar em você, ele vai optar pelo seu produto, mesmo que ele não seja o mais barato. Então eu falo isso meio que por experiência própria, que não é que eu vendo o produto mais barato, mas eu tenho certeza que vendo o melhor produto. Desculpa, não é que eu vendo o produto mais caro, mas eu tenho certeza que eu vendo o melhor produto para a necessidade específica de cada um dos nossos clientes. E eu acho que você abordou num ponto interessante, né, João, que a gente fala muito também, já falamos aqui no podcast e também falamos na nossa imersão. A venda do produto, né, energia solar, isso não é uma commodity, é uma solução personalizada. Às vezes a solução para você vai ser diferente para o seu vizinho, que pode ser seu irmão com a casa idêntica, mas ele tem outras necessidades e outras demandas. Então você tem que saber personalizar o projeto, a solução para resolver a dor do seu cliente. E isso exige conhecimento, né? Isso exige autoridade. E muitas vezes o vendedor não tem isso, né? Ele quer vender kit solar, igual tá tendo aí, né? E você vê que isso é uma dor mesmo, assim, realmente isso tá presente. Com certeza, Gustavo. Eu até costumo falar, né? O cliente final que ele está comprando um projeto de energia. Bom, primeiro de tudo, eu vou dar 2 passos para trás, né? A gente tem uma ideia, né? E até a gente vê muito, né? O próprio mercado falando isso, quando vê algo que deu errado, né? Um projeto que foi mal sucedido, né? Às vezes o mercado costuma falar, foi o mais barato, o barato que saiu caro, né? Mas eu tenho a concepção que nenhum projeto de energia solar ele é barato. Ele é sempre um investimento significativo. Perfeito. Né? Então, Bela seja para observação. uma residência, para um comércio, para uma indústria, ele é sempre um investimento significativo para quem está o realizando. Né? Então, não existe projeto solar barato. Perfeito. Né? Perfeito. Não quero dizer que ele é caro, pelo contrário. Né? Para mim, é um dos melhores investimentos possíveis. Não, o retorno é muito rápido, né? Exato, mas não é um investimento barato que é desprezível, que pode dar errado. Não pode dar errado. Né? Então, Gustavo, voltando à pergunta, né? Eu acho que... Voltando à pergunta... Da vender a solução, Isso. Quer dizer, a questão da ansiedade Exato, também. Ali Então, voltando à pergunta, não existe projeto barato e eu acho que... Eu costumo falar que é diferente de você comprar um carro de 50, 100, 200 mil reais que você vai na concessionária e sai dirigindo ele, né? Eu costumo falar para o meu cliente que se eu nem precisasse colocar módulo, né, painel no telhado dele, melhor seria, né? Então não importa, o cliente não quer saber, né, quantos painéis ele vai colocar, qual que é o inversor dele, não é isso que o cliente está preocupado. Ele não está comprando um kit solar. Exato, ele está comprando uma solução para ele. É uma né? solução. Então, cabe a nós realmente ter certeza que o que a gente
gente está entregando a melhor solução para ele, né? E é por isso que ele é uma venda técnica desde o início, né? Você tem que ter conhecimento, né, sobre o produto que você está comprando, que ele é o oposto de uma commodity, ele é um produto totalmente personalizado. E aí eu acho, né, Gustavo, que o grande desafio, poxa, o cliente, né, ele está suscetível, né, ao que o vendedor falar para ele, porque ele confia, né, naquele vendedor, ele confia, né, se o vendedor por muitas vezes falar que o pior produto é o melhor, o cliente não tem conhecimento, né, para falar que o vendedor está errado, né? Então eu acho que isso é muito importante, né, a gente realmente, né, deitar a cabeça no travesseiro no fim do dia e ter certeza que o que a gente está falando é realmente o melhor para o cliente final. E se não for, né, essa empresa ou esse vendedor, ele não vai ter sustentabilidade, né? Porque a gente vive, a gente trabalha, né? O nosso foco tem que ser sempre no cliente final e não em nós, né? Então eu acho que isso, né, é o papel e o dever, né, que a gente tem que ter como, né, um consultor técnico comercial que atua com esse produto, né? E aí só para fechar, por mais que a energia solar se popularizou muito, né? Então hoje, né, é fácil, né, a gente falar de energia solar, todo mundo conhece, etc. Mas ainda é um projeto de engenharia que está sendo instalado em cada telhado, né? E esse projeto ele está sujeito, inclusive, a muitos riscos, né? E aí você tocou num tema que eu ia abordar agora, né? A partir do momento que eu vou achar uma solução específica para o cliente, então eu vou fazer um projeto específico para aquele cliente. E como projeto eu preciso ter toda uma estrutura atrás, que é um conjunto de engenheiros, técnicos, que vão de fato projetar. Quer dizer, a qualidade da solução completa não é só a qualidade do produto. Sem dúvida. Tem que ter a qualidade do time que está projetando. Exatamente. É isso, né? E você vê muitos... A gente sabe que tem muitos aventureiros no mercado, né? Mas isso tudo tem um custo. A engenharia de qualidade, ela tem um custo, né? E é muito perigoso aquele integrador que vai propor uma solução sem, às vezes, estar respaldado por uma base de engenharia como essa, né? Exatamente. Você já viu casos assim no mercado? Nossa, eu acho que, né, tem muitos, né, Gustavo? Mas eu tendo a achar, né, que o nosso mercado ele vai filtrar cada vez mais aqueles que se propõem a ser aventureiros, né? A não ser que ele, né, o objetivo dele seja, né, construir pequenas micro-usinas, né, em telhados, né, talvez para um consumidor que ele não vai ter um nível de exigência significativo, né? Mas eu acho que é dever, né? Acho não, né? Primeiro, é dever de toda empresa que trabalha com energia solar ter um registro no CREA, ter um engenheiro responsável técnico, né? Sim. E tratar realmente todo o projeto como engenharia. Então, no nosso caso, por exemplo, né, eu tenho a engenharia no dimensionamento, então, desde a concepção daquele projeto, né? Certo. Então, antes de eu fechar um contrato com o cliente, eu já trato ele como um projeto de engenharia, então é um engenheiro que vai cuidar, né, da concepção, do dimensionamento, né? E junto conosco, né, com o nosso time comercial, escolher qual é a melhor solução para se enquadrar naquela necessidade. Depois eu tenho um engenheiro que é responsável pelo projeto, depois eu tenho um engenheiro que é responsável pela instalação e depois eu tenho um engenheiro que é responsável pela operação e manutenção. Olha só. Então, todas as fases são fases de engenharia, né? Sim. Então, eu acho que, infelizmente, né, não só o mercado, como até o cliente final, ele pode dar oportunidade, né, para pessoas atuarem fora, né, dessa estruturação. Mas é essa estruturação legal, né? Então, eu falo do ponto de vista regulatório mesmo, né, Gustavo? Então, deve ser uma empresa de engenharia com um responsável técnico. Não, né? e você comentou uma coisa tão interessante, ô João. Vou pegar só a primeira etapa, a etapa do projeto. A gente fez uma live uma vez, no início do ano, com um perito de estruturas. E aí ele contou um caso interessante, assim, cara, o projeto era ótimo. O pessoal, o proprietário, ele era dono de uma academia, queria pôr a usina solar dele lá no telhado, tá tudo certo, legítimo. Só que ele estava pondo no telhado que era em cima da piscina. E a piscina evapora cloro e o cloro corrói o telhado. Então, assim, você precisa analisar a estrutura local. E ele falou, cara, a gente colocou lá, já estava muito prejudicado. Na verdade, ele foi chamado porque deu ruim, porque deu problema. Então, provavelmente, a empresa que instalou não se atentou a isso. E a gente já tem casos até aqui em Goiânia de telhados que desabaram e tudo mais. Então, não é porque eu vou pôr no telhado da minha casa que não exige uma análise estrutural, né? Então, quer dizer,
essa preocupação, ela é fundamental para qualquer solução, né? Exatamente, com certeza. Eu acho que assim, culturalmente, né, Gustavo? Eu sou engenheiro, você é engenheiro, então culturalmente a gente sabe que, né, nem todo cliente, não é só de solar, né? Ele não busca o engenheiro quando ele deve buscar. Não busca. Né? Então, enfim, eu não vou falar da reforma do cliente, eu não vou falar da parte elétrica, mas eu vou falar do solar, né? Porque ele realmente precisa saber que aquele projeto dele, ele tem que estar muito bem executado no âmbito de engenharia. E caso ele não esteja, né, eu acho que isso é algo importante de ser alertado para o cliente final, que por muitas vezes ele nem sabe, aquele projeto está colocando a edificação dele em risco. Exato. Seja um risco estrutural, um risco elétrico, um risco de fogo, né? Então, cada projeto de energia solar mal executado, ele está colocando a edificação e as pessoas, né, em risco. Então, eu acho que isso tem que ficar realmente cada vez mais latente aí, né? Tanto para as empresas que atuam, quanto também para o cliente final. Quer dizer, faz parte da solução o projeto. O projeto. Não pode exatamente. desprezar, não é um kit. Não, é um kit fotovoltaico. E aí, infelizmente, né, as práticas de mercado, né, e aí eu falo, né, isso... eu tive com o presidente do CREA Goiás recentemente falando sobre isso, né, que é o engenheiro Lamartine, falando que, poxa, né, como é que tem um engenheiro que está em qualquer outro estado assinando uma RT de projeto, execução e comissionamento de uma usina solar que ele nem vai instalar, né, que ele nem vai estar presente, né? Então, isso não é correto, né? Não é. Mas eu espero que com o amadurecimento do mercado e das pessoas e dos integradores e com os clientes, a gente, né, vá mudando aí devagarinho essa aí. É um processo de conhecimento e convencimento, Exato, né? E é um trabalho realmente que a gente tem que ir todo dia, É. né? Ô, João, e como é que a gente convence a investir em qualidade? Como é que sai da guerra de preço, né? E mostra, cara, vai por aqui porque isso aqui eu garanto. Como é que é esse trabalho? Para mim, viu, Gustavo? Eu não sei se eu sou suspeito para falar, mas eu imagino que não. Primeiro que eu acho o seguinte, todo mundo gosta de coisa boa, você concorda? Sim. Não é? É verdade. Então, se você puder escolher entre algo bom e algo ruim, o que você escolhe? Né? Com certeza, algo bom. Algo bom, exatamente. E agora, né? Se você tem produtos com diferentes níveis de qualidade, claro que você vai ter diferentes níveis de precificação. Mas o que eu tento sempre mostrar, Gustavo, não é o custo, é o valor. Né? É o custo-benefício daquela aplicação, né? Então ele não é só um produto mais caro, né? Ele é um produto que ele vai trazer vários outros itens, né? Benefícios agregados àquele valor que ao fim, né, vai trazer aquele projeto para um resultado melhor. E o que eu acho, né, na verdade, o que eu fico muito chateado, né, quando eu participo, né, e eu até eu falo, né, o meu propósito não é ser CEO, infelizmente a gente tem que ser diretor, faz parte, né? Mas eu gostaria, eu me vejo como vendedor, né? E me dói, poxa, às vezes eu chego num cliente e é um cliente grande, né? Uma empresa grande, né? Um cliente que ele está disposto, né? Que ele tem a intenção, né? De colocar o melhor produto, né? E por muitas vezes ele não está tomando essa escolha porque ele nem é ofertado ao melhor produto, né? Então ele precisa saber, né? Que existe algo que tenha qualidade superior, né? Que ele pode tomar uma opção por um produto que vai entregar outros benefícios para ele, né? Poxa, quais são esses outros benefícios, né? São produtos que entregam garantias mais longas, né? Que entregam mais eficiência. Então hoje a gente, na verdade, há muitos anos, né, a gente trabalha majoritariamente com uma tecnologia chamada MLPE, que é geração a nível de módulo, né? Então, desde a nossa usina residencial até a nossa usina comercial, industrial, se é uma usina de 500 painéis, a gente tem essa tecnologia aplicada para que a gente consiga ver a geração, a performance de cada um dos painéis, né? Então, se tem um espectro de sombreamento, de problema, uma sujeira, né? Sujeira, a gente consegue mapear aquilo, né? E tratar aquilo de uma forma muito mais eficiente. É um projeto que vai ser muito mais seguro, né? Então, não só do ponto de vista dos equipamentos que são superiores, mas você tem um artifício que hoje é exigido, né, por regulação nacional, que é o desligamento rápido, né? Sim, sim. Então, que eles põem a culpa no bombeiros, né? Como se Exato. os bombeiros tivessem responsabilidade sobre isso. Na verdade, é algo que no mundo inteiro já é aplicado, Exatamente, né? Então, exato. é algo que faz, né, total sentido, né, para o mercado. Então,
existem, né, produtos muito melhores que vão entregar muito mais e que por muitas vezes o cliente nem sequer é apresentado. E aí, né, o que acontece, Gustavo, é que na grande maioria das vezes, quando a gente mostra para o cliente que existe, na verdade eu levo aquela possibilidade, né? E quando o cliente entende isso, ele não quer mais saber do que é pior. Ele já entendeu que é algo, né, melhor, né, naquele investimento, que é um investimento de longo prazo, que é significativo para ele. Então, por que não escolher o melhor, né, que ele vai ter mais certeza do resultado? E o que eu acho que é muito importante a gente analisar, que o pior e o melhor tem uma diferença de preço muito pouco significativa. Então, você vai investir quanto a mais para ter um projeto melhor? Sei lá, 5, 10, 15, 20%, né? Num projeto que você está falando de uma vida útil de 25 anos. Fica sendo muito pequeno essa diferença. E eu vou, né, trazer uma visão muito interessante, Gustavo. Você sabia que a energia solar no Brasil um projeto de energia solar no Brasil é um projeto de energia solar mais barato do mundo? Ah, é? Não sabia. Do mundo. Olha só. Então, olha só que dado interessante, né? Sim. Eu trabalho... eu vou falar de algumas marcas aqui que eu sou parceiro, que gosto muito, né, e que a gente tem uma larga experiência de sucesso. Como, por exemplo, um fabricante de microinversores chamado Enphase. Já ouviu falar dessa marca? Já ouvi falar. Ele é um fabricante norte-americano, eles começaram lá em 2006, na Califórnia, no Vale do Silício. Então, eles inventaram e aplicaram comercialmente a tecnologia dos microinversores no mundo inteiro. Então, eles estão presentes em mais de 140 países, né? E nos Estados Unidos, eu olho para os Estados Unidos como, para mim, a referência, né, de um país que tem o mercado mais maduro do mundo. Eles já estão bem na frente. Bem na frente. Ele não é o maior é a China, mas a China está, né? Enfim, os números da China sempre são muito maiores, né? Mas os Estados Unidos é o mercado mais maduro do mundo e a Enphase tem um market share lá no residencial, se eu não me engano, de 80%. Caramba, né? Não sabia desse número. Exato, é muito significativo. Bom, o mesmo microinversor que a gente trabalha no Brasil é o microinversor que eles trabalham nos Estados Unidos. Ele é produzido lá no Texas. O nosso microinversor aqui custa 40% mais barato do que o que é comercializado nos Estados Unidos. Caramba! Uau! Né? E aí, esse ano eu fui fazer uma visita lá, eu já visitei a Enphase, né, a sede, né, e esse ano eu fui fazer uma visita em alguns distribuidores, né, fui fazer visita em integradores, fui na Flórida para ver como é que estava a dinâmica de mercado nos Estados Unidos. É interessante fazer essa referência, esse benchmarking, né, a troca de experiências, muito muito jóia. E assim, a parte mais interessante que, né, deixa a gente pensativo. Quando a gente fala de um projeto de energia solar nos Estados Unidos, se a gente for olhar para payback, né, como a gente olha aqui no Brasil, a gente está falando de um payback de 10, 12 anos, né, para uma residência, por exemplo. Caramba! 10, 12 anos, sabe? Então, pô, se os caras vão fazer tem um projeto payback de 10, 12 anos, eles colocam um equipamento que tem garantia de 25, como o Enphase, por exemplo. Perfeito. Tá justo, tá né? Justo. E aí, bom, por que o payback é menor, né? Primeiro, porque a tarifa de energia é muito menor do que a nossa, né? Então, a gente está falando de uma tarifa de energia lá para eles de 10 centavos, 12 centavos, né? A nossa é R$1. Eu estou falando não em dólar ou em real, mas monetariamente. Sim, unidade de moeda, né? Isso. E o interessante é que, vamos falar que um projeto residencial aí de 10, 12, 15, vamos falar, eu conversei com o integrador, ele falou que a média residencial que ele vende lá é de 12 kW de potência, né? Vamos falar 12 kW, vai ser um projeto aí de 20 painéis, por exemplo, de 18 a 20, 22 painéis, né? Bom, com bons equipamentos aqui no Brasil, a gente vai falar de um projeto aí que vai custar, não sei, 20, 25, 27 mil reais, mais ou menos, né? Algo nesse sentido. Esse mesmo projeto nos Estados Unidos custa 25, 30 mil dólares. Dólares, né? Então, cara, custa 5 vezes mais caro, né? Você colocar energia solar lá com os mesmos equipamentos que a gente coloca aqui no Brasil. Não, se você fizer a conversão, né? Exato, é muito mais barato, mas se você fizer... por isso é que o retorno fica mais caro. Exato. Lá eles investem 25 mil para uma energia que é 10 centavos. Aqui a gente investe 25 mil para uma energia que é R$1. Exato. O quilowatt-hora, né?
Então, quer dizer, o retorno de lá realmente vai ser muito mais maior. longo, né? É, exato, mas aqui a gente está falando de um payback, né? Quando teve essa queda do preço dos equipamentos, né? A tarifa de energia subiu, poxa, payback de projeto de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Cara, você consegue fazer um projeto melhor, com equipamentos melhor, que vai te trazer um resultado melhor financeiro para sua empresa, então, né? Você vai vender com valor agregado melhor e mesmo assim você está entregando o melhor payback do mundo para o seu cliente final. Que coisa, né? Então, eu acho que essa visão e esse conhecimento, ele pode ser importante para o integrador realmente entender que ele tem possibilidade de aplicar isso. O cliente não quer o mais barato, ele quer a certeza de que o objetivo dele, a intenção, vai ser atendido a longo prazo. Né? Exato. Não, e assim, é lógico, o brasileiro ele vai sempre chorar por preço. Isso, normal. Isso faz parte. Faz parte. Vai no concorrente, faz parte, é isso mesmo. E às vezes ele quer comparar coisas diferentes, né? Então, de novo, volta a autoridade do vendedor de saber distinguir. Falar, cara, esse aqui, ó, ele não tá te oferecendo isso, que eu estou. Esse aqui, o meu tem um projeto assim, esse não tem. Quer dizer, mostrar o que você falou, mostrar valor pro cliente. Então, quer dizer, o vendedor ele tem que ser um educador, ele tem que educar o cliente final. E você que está percorrendo o mercado, como é que você está vendo os vendedores aí? Eles estão trabalhando como educadores? Eu acho que na sua grande maioria não. Então, eu acho que o projeto do Educando Solar é muito positivo nesse aspecto, tá, Gustavo? Eu acho que, né, a gente tem 2 desafios, né? O desafio do vendedor que não quer buscar conhecimento, né? E, cara, sobre esse... Né, não tem nem o que falar, Não tem nem o que falar, né? Eu quero falar que ele tá errado, né? Porque ele tem que buscar já ele vai estar fora. E já ele vai estar fora. Ele não vai conseguir se manter num mercado competitivo como a gente vive hoje, né? Ele não vai conseguir. Agora, aquele vendedor que deseja buscar conhecimento, ele com certeza vai conseguir entender, né? E agregar muito mais valor, né? E muito mais conhecimento para o cliente dele no processo da venda, né? Então, o conhecimento, né? No nosso segmento, ele é muito válido e eu vou falar por experiência própria, infelizmente isso não mudou, né, em toda essa nossa trajetória. É muito comum a gente chegar, né, naquele cliente que já fala que tem um monte de propostas e no fim o que ele tem é umas folhas impressas, algo que ele recebeu por WhatsApp. No WhatsApp, né? Mas não sabe nem que é energia solar, entendeu? Então, quando esse cliente, né, ele tem a oportunidade de escutar alguém falando sobre energia solar com autoridade, né, aquela pessoa se torna referência para ele, né? E claro que mesmo se tornando referência, ele vai trazer, poxa, mas por que essa proposta é mais barata? Qual que é a diferença, né? Então, né, você ajuda, né, e conduz a tomada de decisão do cliente. Então, né, eu tenho certeza que né, dá certo. Não, e é o que você falou, né, João? Fica com a cabeça tranquila no travesseiro. Isso. Né? Porque eu até brinquei muito lá na imersão, eu mostrei algumas coisas de tipo Casas Bahia, né? Promoção de kit solar. Cara, é muito ruim isso. É muito ruim, porque não é uma coisa que o consumidor final vai comprar e ele mesmo vai instalar. Ele precisa ter né, um profissional para saber instalar. Não é só você comprar a televisão e ligou na tomada. Exato, pronto. Né? E só que assim, tem muita gente que bombardeia a internet com essas coisas. E o consumidor final, quando ele está começando a procurar sobre energia solar, na verdade, a primeira coisa que aparece são essas promoções. No Instagram, né? Ele começa a receber um monte de coisa. Um monte de coisa. E acaba que os sérios não estão com essa força toda. Né? Então, ele fica muito perdido. Então, realmente esse trabalho de educação por parte do vendedor, que é a comissão de frente ali, ela é muito importante para orientar bem o cliente, que é muito triste ver um cliente que investiu errado e deu problema. Você já pegou casos assim que eles tiveram que te procurar para você corrigir problemas? Bom, eu vou primeiro sobre isso, né, Gustavo? O que eu, né, eu tenho um pensamento que é o seguinte: primeiro, né, vender barato pode ser uma estratégia. Né? A empresa pode tomar uma estratégia, como por exemplo a Casas Bahia talvez tenha tomado em algum momento, né? Ou a Ricardo Elétrico tomou em algum momento, você quer pagar quanto? Né? Eu vou vender o produto mais barato. Mas sempre alguém vai estar disposto a vender por um preço menor do que o dele, né? E eu acho que o nosso mercado, né, já mostrou várias vezes que
quem se preocupou mais em quantidade do que qualidade, né, ele acabou ficando pelo caminho, né? Então a gente teve muitos exemplos importantes, né? Tanto de grandes distribuidores, né, grandes fabricantes e grandes integradores que quebraram, né, mesmo no mercado pujante, né, porque tomaram a estratégia errada, né, principalmente em relação a vendas, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma das piores estratégias, né, que podem ser tomadas. E aí, em relação a, né, Corrigir, né? Chamar, você olhar e falar assim, caramba. O cara fica até com vergonha, né, de corrigir um problema desse. Exatamente. E, bom, a gente... não é o tipo de problema que é bom para ninguém resolver. Sim. Tá? Então, assim, Gustavo, eu, né, como empresa, né, não tenho interesse de entrar, né, nesse tipo de oportunidade, entre parênteses, né? Então, eu acho que uma vez, né, uma escolha mal feita, né, talvez ela seja muito mais difícil de ser corrigida do que se ela tivesse bem tomada lá atrás. Como né? numa obra da construção civil, Exato. né? Você corrigir depois que já está pronto, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho e você toma muito mais risco, muito mais responsabilidade, né? Acaba se tornando o pai da criança. Então, a gente já tentou, a gente já auxiliou, né? Eu vou falar em casos muito pontuais, em alguns momentos, a corrigir coisas que foram mal feitas, mas normalmente, né, a gente, né, não tem interesse de entrar, né, sobre a decisão errada, porque isso é realmente difícil de ser corrigido. Você acha, João, que é possível a gente criar tipo os produtos existem as certificações de qualidade, né? Sim, então você compra um painel, tem a certificação, o inversor tem a certificação e tudo mais. Você acha que a empresa também poderia ter uma certificação? A gente sabe, assim, se a gente vai partir para o lado de indústria, a gente tem as certificações de qualidade, a ISO 9000, né? Ninguém está falando muito dela hoje em dia, mas ela existe, ela é importante, né? E aí você tem a 14000, ISO 14000 também está vinculado à parte ambiental. Você acha que a gente deveria retomar um pouco essas certificações? Porque você tem, se eu não me engano, a 9003 ou 9004, que é parte de serviço. Você acha que ia ser bacana? Eu tenho certeza que sim também, Gustavo. Falando, né, agora entrando um pouco, né, na frente, né, e eu acho que isso tem muito a ver com a Educando Solar. Então, né, desde o ano passado a gente teve a oportunidade de reunir, né, integradores, né, agentes do nosso mercado que têm propósitos em comum, né, e não, né, sobre a ótica de você estar perto ou próximo de um concorrente, mas de um parceiro, né, que tem interesses, né, assim como você, de tornar o mercado melhor para todos, né. Então, eu acho que, né, por exemplo, a Educando Solar, né, a Frente Goiana de Geração Distribuída, hoje a gente tem uma oportunidade, uma boa aproximação com o Sebrae, né, então, o próprio Senai, né, então agentes que têm interesses, né, no âmbito ali de desenvolvimento, né, educacional, né, e aí entra o aspecto técnico, né, empresarial, então eles podem auxiliar empresas, né, e eu acho que esse auxílio ele pode sim se tornar uma certificação, né? A gente, né, na frente a gente já conversou e tem o propósito, né, de construir algo nesse sentido. E o que eu acho, Gustavo, que é muito importante é que essa certificação não seja uma certificação para os integradores, mas seja uma certificação que chegue no cliente final, né? Para que o cliente final, no momento que ele vá tomar a decisão ou que ele vá analisar ali propostas, né, empresas, ele saiba que existe uma certificação, que aquela empresa realmente cumpre boas práticas, né? Boas práticas de engenharia, de instalação, de equipamento, né? Então, que auxiliem ele a tomar uma boa decisão, né? Através de um processo de certificação que ele é comum ao mercado. Então, acho que é uma boa oportunidade. É uma oportunidade, né? Eu acho que sim. E acho que tem muita gente interessada, né, positivamente nisso. Né? Eu acho que é uma boa possibilidade da gente desenvolver no mercado goiano. Olha só que bacana, né? Tá até surgindo ideias aqui, né, João? É. Mas aí fica a dica, então, para você que é consumidor final, se você está procurando soluções, né, de energia fotovoltaica, procure empresas que tenham mais credibilidade, procure empresas que tenham provas sociais, né, que mostrem resultados do seu serviço, peguem depoimentos dos clientes dessas empresas.
não vá no primeiro, não caia só no conto do vigário, né? Quer dizer, procure se informar um pouco mais, assista aqui a Educando Solar, vários podcasts que a gente explicou muita coisa bacana, porque assim, é um investimento alto. Exato. Imagina o morador da casa que vai pôr a usina só para ele, né? Que vai gastar ali 15, 20 mil reais, eventualmente. Cara, é um suor ali do trabalho do dia a dia, muito né? significativo. Muito significativo. Então não é para você jogar esse dinheiro fora. Exato. Né? E às vezes o cara vai te oferecer um kit solar por 16 mil, de repente você pega uma solução completa, massa por 20 mil, cara, é um pouco a mais. Poxa. Tem uma solução de financiamento que não vai apertar, quer dizer, não foque no problema, realmente foque na solução, né? Exato, eu vou até usar um case legal, interessante que a gente passou no final do ano, né? E ele se concretizou no final do ano de 2024 e ele se concretizou agora em 2025. Eu fui, né, no final do ano, bem ali em dezembro, né, eu fui contactado por um colega, né, uma pessoa que eu conheço de mercado, falando: ô João, você coloca energia solar em prédio também? Falei: colocamos, né, nosso primeiro projeto de prédio foi em 2018 ou 2019, então a gente, né, acabou, é uma expertise específica, né, porque tem muitos desafios, né, então a gente acabou também amadurecendo nisso. E ele falou: então, ontem teve uma reunião aqui no condomínio, eu não estava nem sabendo, mas, né, definiram a colocação de energia solar aqui. Então, eu fiquei chateado, porque eu conheço a empresa, né, queria que vocês participassem, tudo, né, então eu queria um apoio seu para ver se o que fecharam, né, faz sentido, né, é bom e tal, né, falei: opa, na hora e tudo. E aí, esse colega também era engenheiro, então ele pôde ter um olhar um pouco mais técnico, né, Gustavo? E era um projeto para gerar, acho que o consumo do condomínio 16, 17 mil kWh, então um consumo significativo, Sim. um projeto significativo. Bom, aí quando eu, né, cheguei para conhecer, né, o projeto que tinha sido fechado, ele era um projeto que ele não atendia os princípios da NT 44. Né? Então era um inversor string, né, sendo instalado sem o dispositivo, né, de desligamento rápido, né, sem FCI, né? Então era um projeto que não estava de acordo com a NT 44, né? E, poxa, é um condomínio, né? O condomínio precisa ter o alvará, né, do Corpo de Bombeiros para o seu correto funcionamento, né? Então, aquele investimento ele já estava em risco. Então, né, fiz a reunião, né, junto com esse colega, né, e junto com o síndico, né, e abri a NT 44. Falei: tá vendo aqui, senhores? Então, né, esse projeto ele não atende os requisitos, né? Então, né, na minha concepção, ele não pode ser executado, né? E na Assembleia tinha sido na mesma semana e tinha sido definida a contratação de uma empresa. Então, o que eles fizeram foi suspender, né, esse processo de contratação, né, para abrir novamente isso, né, com propostas que se adequassem aos critérios normativos. Bom, e aí tudo bem, e aí condomínio, né, um pouco mais demorado, marcaram mais uma assembleia, tudo, e a gente teve a oportunidade de participar dessa vez, levando, né, uma solução que a gente teve a concepção que era o melhor ali para o condomínio. E aí foi interessante que eram 4 empresas participando, né, as 3 anteriores e a nossa. E aí, como a gente já tinha feito uma instrução, né, a respeito, né, da NT 44, eles levaram propostas que já estavam mais ou menos adequadas, né? E a nossa proposta ela ficou 20, 25% maior do que as demais, né? Só que, Gustavo, aí eu vou falar mais uma vez, não vou falar de preço, vou falar de valor. Né? A nossa proposta ficou 20, 25% maior do que as demais, mas nós fomos a única empresa que realmente apresentou um projeto técnico para eles, né? Então, a gente, né, levou, né, abriu lá todo o processo de dimensionamento, né, levado em consideração a área de telhado do prédio, né, os aspectos de sombreamento. Que seja básico isso, né, João? Deveria ser o básico, exato. É um projeto, cara. Exato. Então, nós, das 4 empresas, nós fomos a única que realmente apresentou ali para os condôminos, né, as características técnicas daquele projeto, o produto que a gente está ofertando e por que a gente acredita que aquele produto seja o melhor para eles, né? Mas, né, aí eles optaram por não escolher, né, a empresa naquela ocasião, né, iam fazer uma votação posteriormente. Aí isso me deu tempo, né, de pesquisar sobre essas outras empresas. Eram empresas que eu não conhecia, né? Então a primeira coisa, Gustavo, que eu fiz, né, foi fazer uma consulta no CREA, com o CNPJ dessas 3 empresas, né?
As outras 3 empresas, nenhuma delas tinha registro no CREA. Caramba. Cara, falei, puta, aí a gente tá falando de um projeto de 350 mil Que reais. risco. Cara, para um prédio, para um Pois condomínio, fazer essa tomada de decisão. Né, então, né, tive a oportunidade, né, de fazer essa exposição, né, e enfim, né, quando, né, um tempo depois, acho que 15, 20 dias depois, fizeram uma assembleia online, né, para, né, mais uma vez, né, pegaram ali novamente as 4 propostas, né, fizeram um comparativo entre as propostas, né, para escolher, né, qual empresa seria a executora, né, a ganhadora. Uhum. Se eu não me engano, a votação, foram 49 condôminos, uma votação online. Acho que era 49, 50 e poucos. Nós tivemos, se foram 49 pessoas, né, 49 votos, nós tivemos 48 votos. Né? Entendi. Então, somente uma pessoa não votou em nós, votou em outra empresa. E a nossa proposta, mais uma vez, era 25% maior do que as demais, né? Então, isso realmente nos dá propriedade para falar que não é sobre preço, é sobre valor, né? Realmente fomos a única empresa que tinha capacidade de entregar, né, um projeto com aqueles desafios, né, com aquelas características, né? E isso foi entendido ali, né, quase por unanimidade por todos os condôminos. Que legal, então, falar de valor, né, eu acho que é o que realmente vai agregar, né, para o projeto. E aí, bom, essa diferença de preço de 20%, 25%, ela vai se pagar em 2, 3 meses de geração de energia. Cara, isso se paga fácil, né? Exato, então... João, mas é muito legal. E assim, você que também viajou muito lá para fora, né? E você fala muito dos Estados Unidos, um país mais maduro nisso aí, de fato. O que a gente está passando, eles já passaram, né? Já resolveram essas pendências. Como é que você vê o mercado lá? O que nessa sua última viagem para lá você conseguiu enxergar e trazer para cá? Vamos pensar um benchmarking. Legal. O que é interessante que você viu lá e falou, cara, isso aqui o Brasil ainda precisa melhorar? Eu vi assim, né, Gustavo? Poxa, né, vamos falar, por exemplo, dessa marca que eu citei, né, a Enphase, né? A Enphase, ela tem um market share muito pequeno no Brasil, né? E quando a gente vai vender Enphase, a gente tem que ter um alto nível de capacidade, né, para ter esse processo de convencimento, né? Porque ele é mais caro, né, do que os outros microinversores, mas ele entrega muito, muito, muito mais, né? Então, né, por exemplo, citando algumas coisas. Poxa, é o único microinversor do mercado que tem 25 anos de garantia de fabricação. E olha que a gente tá tendo muita briga de garantia agora, né? Tem fabricante falando que a garantia agora é de 1 ano. De 1 ano. Né? E a Enphase já se posicionou e falou, opa, aqui não, a garantia é de 25 anos e com a própria Enphase, porque a Enphase está no Brasil como fabricante, como marca, né? Uhum. A gente tem, né, de uma maneira geral também nos microinversores, uma questão técnica que é chamada de derating, que é a perda de eficiência por temperatura. Né? Então, como os microinversores eles estão expostos, né, estão ali, né, debaixo dos painéis, agora, né, a gente já está começando o nosso calorão, mas daqui a pouco esses microinversores estão, né, numa temperatura ambiente de 50 graus. Né? Fácil, né? Fácil. Então, né, a maioria dos microinversores ele tem, né, esse derating, que é ele perder realmente eficiência por temperatura. E existem testes laboratoriais, né, de faculdades, né, de realmente instituições isentas, que demonstram que tem microinversores que são muito vendidos, mas que a 50, 55 graus ele tem menos da metade da potência dele. Caramba! Então você vai vender um equipamento, né, e às vezes você pode até vender por boa fé, achando que ele vai entregar aquele resultado, mas ele não vai, né, porque ele não tem essa capacidade. A Enphase, por exemplo, ela tem uma certificação de que ele não tem derating até 90 graus. Então, é uma temperatura que ele nunca vai chegar em operação. 90 graus já está quase no fogo, né? Exato, já acabou. Exato. Então, eu fui para lá, Gustavo, muito olhando para isso, falando, cara, né, poxa, por que isso não dá certo no Brasil? Por que isso dá certo lá fora, né? E eu voltei, né, com uma cabeça muito mais otimista, no sentido de que o caminho é esse, não tem como ser diferente disso. Né? Então, né, voltei com mais certeza, né, de que o caminho, né, pro sucesso, e não é o meu sucesso, é o sucesso da minha empresa, é o sucesso do mercado, é realmente trabalhar com bons equipamentos, né, com equipamentos que vão, né, conseguir trazer essa confiabilidade de operação a longo prazo,
Porque no fim a qualidade é tudo. A qualidade é o que vai garantir o resultado daquele investimento, né? Exatamente. Então, eu achei, né, um mercado mais maduro porque ele tem um nível de preocupação muito, muito, muito maior com a qualidade, né? E essa conscientização do próprio consumidor final americano é maior do que a do brasileiro. Ah, sem dúvida. Então sem eles dúvida. sabem. Até acaba que elimina o produto ruim de lá, Exato. né? Ele nem entra. Ele nem entra. Agora, claro, é uma cultura diferente da brasileira, né? Não dá pra gente achar que vai chegar aqui, né, e que, né, vai ser a mesma coisa. Obviamente não vai. Até porque a gente tem um desafio econômico, né? Então a gente tem um país com poder de compra menor, né? As coisas são mais difíceis e muito mais caras para nós, né, de uma maneira geral. Mas eu entendo, Gustavo, que todo consumidor de energia solar hoje, né, ele pode optar por colocar um produto melhor, né? Porque vai estar dentro do orçamento dele, né? Então não é algo que vai ter uma discrepância de preço tão grande, né, de que ele não consiga acessar aquele produto, né? Então existem muitas formas, financiamento, cartão, parcelamento, então ele consegue fazer isso, né? Então ele consegue encaixar no bolso dele. Na minha percepção consegue. Claro, né? Vai ter aquele que vai querer, não importa para qualquer coisa, né? Não vai querer realmente mais barato, faz parte, né? Mas sem dúvida, né, a busca aí pela qualidade, né, eu acho que ela pode ter unanimidade, tanto entre o integrador quanto entre o cliente também. Legal. João, cara, o bate-papo aqui, se deixar, vai a tarde inteira, né? É um papo muito bacana, a qualidade realmente é um tema, tem que ser central. E, na verdade, dentro da engenharia de produção, né, que é onde eu ministrei aula há muito tempo, a gente já está num patamar lá que fala que a qualidade hoje não pode ser mais um diferencial, ela tem que ser básica. Né? Não se discute qualidade, se discute outras coisas, que a qualidade ela tem que vir de forma obrigatória. Ela é um pré-requisito. Né? Exatamente. Né? Só que a gente vê que não é bem isso que acontece. Né? Realmente tem muita empresa que não oferece, apesar de que no marketing fala que oferece, nas propagandas. Né? É uma pena. É uma pena, mas aí vem o conhecimento, vem a orientação, vem o trabalho dos vendedores, dos integradores para mostrar isso. Então, qualidade é um tema que realmente ele é muito atual, sempre foi e sempre vai ser, né? E para a gente encerrar, já que a gente está chegando aqui já na reta final, que mensagem que você daria, então, para o nosso ouvinte aí, o nosso... Não sei se é telespectador que fala mais, né? Porque hoje você escuta não só na TV, mas, enfim, o nosso seguidor, né? Que agora é o termo mais atual. Qual que é a mensagem que você traria para o nosso seguidor nesse assunto? Eu vou transmitir essa mensagem, Gustavo, puxando o seu gancho, né? Que a qualidade é um pré-requisito, ela é básica, né? E a qualidade, ela é uma oportunidade. Porque a gente está num cenário mercadológico, e isso não é só para energia solar, mas em qualquer segmento, né? Então, todos os dias a gente está lidando, né, com clientes, né, de diferentes segmentos empresariais. E, de uma maneira geral, a prestação de serviço ela está sendo nivelada por baixo. Né? Então, o que todos podem, né, citar a todo momento são experiências negativas, né, na contratação de prestadores de serviço. Né? Então, tomando como foco, né, a qualidade como básico, né, Gustavo, eu acho que ela se torna uma oportunidade ao fazermos o básico bem feito. Né? Legal. Então, hoje o mercado está sendo nivelado por tão baixo que a partir do momento que a gente faz o básico bem feito, ou seja, a gente tem um produto de qualidade, nós realmente sabemos que estamos entregando, né, a melhor solução técnica e de engenharia para aquele cliente, vamos cumprir o nosso prazo, o nosso preço é justo, né, nós somos transparentes com o cliente, né, então tudo que a gente está prometendo a gente vai entregar, isso é o básico, não é? Sim. Nada é o básico, né? Cara, mas se você fizer isso bem feito, a gente está num mercado, e mais uma vez, não só o solar, mas eu acho que isso, né, abrange, né, muitos outros, que a gente está no mercado com tantos maus profissionais que não vão entregar nem o básico, né, que o básico ele passa a ser, né, um diferencial, né? E aí, né, quando você está fazendo o básico bem feito, né, aí você pode começar a nivelar por cima.
né? Então, aí né, você sobe a régua, aí você sobe a régua. Então, a partir do momento que você, né, começa a subir a régua, né, você está subindo a régua da sua empresa, do seu cliente, né? Então, né, eu acho que isso torna, né, uma oportunidade para todos os envolvidos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. A qualidade é realmente uma oportunidade. Legal. É isso aí. Muito obrigado, João, por esse tempo aqui conosco. Realmente um bate-papo muito leve, muito bacana e muito importante, né? Muito obrigado você, nosso seguidor, pela nossa audiência. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, vai lá, clica lá no sininho, compartilha esse podcast para aquele seu amigo integrador que às vezes defende, né, as baixas qualidade, mostra para ele a importância que é ter um produto bom, tá? Siga-nos no Instagram, siga-nos no YouTube, acompanhe os nossos podcasts, tem muita coisa bacana, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer mensagem que você quiser falar com a gente, mande aqui que a gente vai ter o maior prazer em respondê-lo, tá bom? Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Até mais. Obrigado, tchau. Gustavo. Obrigado a todos que acompanharam aí. Espero que a gente tenha tido um bom bate-papo que vai ajudar, né, e trazer insights importantes aí para os nossos parceiros. Com certeza. Obrigado, João. Valeu. Tchau, tchau.